vem o time vem todo mudado. Pegar o Corinthians titular, vocês ficam no milímetro do cacete. Pegar o Corinthians titular com o Memphis, que não tá lá mais, com o Yuri Alberto, é uma coisa. Pegar o Corinthians sem o Memphis, sem o Yuri Alberto. Pedro Raul. Com o Pedro Raul comandando, que não sei nem se vai ser ele. O time deve vir muito mudado. A minha pergunta é, o time muito mudado, com o Cruzeiro muito mudado, não seria mais vantagem pro Cruzeiro, que mesmo assim teria mais time? É onde eu tô mentindo. Não acho. Fala, Nação Azul, existe um grande debate. Vale colocar força máxima contra o Corinthians ou preservar os principais jogadores para quarta? Falando em energia, né? Qual deve ser o time do Cruzeiro domingo contra o Corinthians, antes do jogo de volta contra o Flamengo? O Valor acredita hoje, mais cedo, falou que acredita numas 5 mudanças. 5 para mais. Para mais. No mínimo 5. Contra o Mirassol já foram 5. Mas só uma coisa, você considera a volta do Fagner e do Romero mudanças? Considero. Ah, tá. Eu acho que a turma que, até esses dois que vão ser titulares lá no jogo contra o Flamengo, eu acho que eles vão ter minutos sim. Pela forma como pensa o técnico Arthur Jorge, né? Dos jogadores. Porque... estamos numa sequência de jogos, mas os técnicos portugueses têm essa característica. Um técnico brasileiro às vezes deixaria 2, 3 jogos fora e vem para o jogo decisivo. O Arthur Jorge, a forma que ele pensa a competitividade dos atletas e o nível de concentração e exigência mental também nos jogos, ele costuma gostar que mesmo esses atletas que com certeza vão estar lá no Maracanã, joguem pelo menos 60 minutos. Gente, isso é um exercício que eu estou fazendo, tá? Muito importante deixar claro para o torcedor do Cruzeiro que não é informação. Então eu imagino que o Romero jogue, eu imagino que o Fagner jogue também, imagino que um dos dois zagueiros jogue, talvez até com mais tendência para o Jonathan Jesus, que é mais jovem, com o João Marcelo de novo. Penso que o Vidalba deve atuar também. O Kenji, acho que seria titular se não estivesse suspenso. Aí o que ele vai fazer por aquele lado esquerdo? Não creio no Wesley começando, porque depois de ter jogado, feito a estreia contra o Mirassol e jogado 65 minutos, 63 contra o Flamengo, talvez ele precise mais de recuperação e treino do que ritmo para jogar. Mas vai ser um exercício bem difícil, tá? Assim, para montar esse Cruzeiro. Acho que o Zé Lucas deve jogar como titular de novo. Pelo lado direito de ataque, não vou ficar surpreso se o João Costa for titular. E o Lúcio, que não fez estreia ainda. Cara, na minha cabeça, se o Lúcio tiver condições, titular no comando de ataque. Com o Bruno Rodrigues, de repente, fazendo as vezes do Matheus Pereira. Então, assim... a cabeça tá saindo fumaça e a voz tá acabando, porque essa semana foi... Uma pastilha aí. Não precisa não. A gente fica cometido. Gritei muito no Mineirão na quarta-feira. Vai Ainda gritar tô quarta sofrendo de novo. o reverso. Olha aqui, presta atenção. Nossa, é chato. Você chegou a essa conclusão só agora? Ô, HG, o Elton, ele dá azia num frasco de sal de frutas. Não tem condição. Tá, pra você ter uma ideia. Ele é repetitivo, ele não para. Não para. Não para. Falando em não para. O Cruzeiro que deve mudar bem para domingo vai receber um Corinthians que deve ser bem alterado em relação ao Corinthians que jogou ontem. O Corinthians também tá esmigalhado aí fisicamente. Então, e outra coisa, o Corinthians depois do bom resultado de ontem, o Corinthians tem totais condições de passar pelo Rosário, porque a chance do Rosário era de fazer. Não estou dizendo que vai ser um jogo fácil, etc e tal. O Rosário tem um bom time, mas ontem perdeu a grande chance de ganhar o jogo. Então o Corinthians deve vir bem mudado para o jogo contra o Cruzeiro. Ou seja, isso dá uma certa tranquilidade para ele mudar o time também, né? Dá uma tranquilidade sim, HG. E até porque, cara, eu falei com vocês, eu assisti ontem ao jogo do Corinthians, tudo bem, teve um jogador a menos, né? Tem um jogador expulso. Mas o Corinthians não representou qualquer tipo de perigo ao Rosário, sabe? O jogo é quase todo com o Rosário pressionando o Corinthians. Eu acho que o Cruzeiro tem que se aproveitar dessa situação do Corinthians, isso que é complicada. Não é que me assustou, eu fiquei decepcionado com o Corinthians. Só falaram que eu usei. Só para informação, o Rosário só sofreu um gol na Libertadores. Não, o Rosário só tem uma derrota na Libertadores. O Rosário tinha uma torcida alucinada e babando para fazer o time ir para cima do Corinthians. Eu entendi, cara. Mas tá parecendo que o Corinthians o ponto é que conseguiu um empate contra um nada. Contra o Zé Ruela. É isso? Eu não disse isso. Eu não sei se você me escutou, vou tentar repetir aqui e deixar bem mais claro. Eu não te entendi. Eu esperava mais do Corinthians, o Corinthians ficou o jogo inteiro se defendendo,
O jogo inteiro, foram 90 minutos do Corinthians se defendendo. O Corinthians não fez nada além de se defender num jogo de Libertadores. Para mim é muito pouco para um time do tamanho do Corinthians. E se você quer saber, para mim o Corinthians, enquanto clube, ele não é uma vez maior que o Rosário. Ele é umas 365. Os dias do ano, você pode contar o número de vezes que o Corinthians é maior que o Rosário. Mas mesmo em futebol Libertadores, é momento, né? o Corinthians tem história, coisa. senão, Não, sim, eu sei que é você momento. vai falar Eu sei que é momento. Deca campeão, eu sei que é momento. Eu sei que é momento. Tô dizendo sobre tamanho de clube. O Corinthians é 365 vezes maior que o Rosário. Eu esperava mais do Corinthians. O Corinthians não entregou absolutamente nada. Para mim, o Cruzeiro tem que aproveitar disso. Tem que pegar um time que, para mim, é fraco hoje e tentar uma vitória, mesmo jogando fora de casa. É isso, cara, é simples. Mas o Rosário é fraco? Ele falou Pra ele o Rosário é muito fraco. Você acabou de falar um O Cruzeiro vai enfrentar o Rosário domingo, fora de casa, pô! O Cruzeiro vai enfrentar o Corinthians, cacete! Eu sei, eu tô falando, então, você tá falando isso o tudo Cruzeiro do tem que pegar um Corinthians time fraco de novo e aproveitar. Eu citei o jogo do Rosário, porque eu vi o jogo do Corinthians ontem, e o Corinthians é fraco, velho. gente, só por isso. O Corinthians ontem me decepcionou, o Corinthians passou o tempo E você inteiro tá tirando todo o se mérito do defendendo. Rosário, só isso. O mérito do Rosário de empatar por 0x0 dentro de casa? Não. Do Corinthians se recuar, recuou porque tava jogando contra o time. Tirando o mérito do tudo Rosário. certinho. Tô tirando o mérito do Rosário, pelo amor de sim. Deus. Ontem, inclusive, Bom, o Rosário o Corinthians sufocou, mas ficou no 0x0. O Corinthians jogando na Arena Corinthians, todo mundo sabe que é difícil e tal, então tá E em assim, aberto. o Corinthians não é fraco, tá, pessoal? Assim, É fraco. o Corinthians não é fraco. Mas É mais. Não tem mais. O Corinthians não é fraco. É fraco, Isso é mais uma onda que o nosso surfista prateado criou. quem é o surfista prateado? O jogo de ontem, você viu o jogo de Corinthians, então, Valor? é um Time horroroso, contexto gente. de Copa Libertadores, é um resultado bem interessante você ir até o Gigante de Arroito e empatar com o Rosário e decidir na Neoquímica. O Corinthians não será o mesmo Corinthians de ontem domingo. Não, eu tenho assistido muitos jogos do Corinthians. Tem assistido muitos jogos do Corinthians? Muitos não, mas assisti o jogo de ontem. Pois é, eu tenho assistido muitos. Então, para pegar um contexto assim. Então, é só para deixar bem claro. Não, assim, de todo jeito, tô recebendo mais informação aqui, mas tô só checando. 3x0, vou te lembrar na segunda, hein? Pra soltar aqui. Não, é porque é o seguinte, eu até falei no jogo aberto agora há pouco ali, aqui não é um programa para falar do Corinthians não, mas é porque como o Corinthians é adversário do Cruzeiro no final de semana, por isso que eu tô pegando carona no assunto. Eu até falei que acreditaria e tal, que o Corinthians poderia passar, mas tem um grande porém, então o Corinthians não tem Yuri Alberto, o Memphis não tá lá, o Pedro Raul está sendo comandante de ataque, entendeu? Então assim, conseguiu 0x0 ontem, mas esse Rosário no jogo de volta aqui vai ser embaçado. E por isso eu acho que o Corinthians vem muito mudado para o jogo de domingo contra o Cruzeiro. E mesmo o Cruzeiro mudado, seja de 5 ou mais peças, vai ser mais time, né, Tim? Você considerar que o Corinthians vem com a base reserva e o Cruzeiro deve jogar com um time muito mistão quente? Inacreditável. É o Corinthians de Caicó que o Cruzeiro vai enfrentar. Gente, eu não tô impressionante, entendendo. cara. Eu tô assim. Cara, é impressionante. Gente, o time vem todo mudado. Pegar o Corinthians titular, vocês ficam no milímetro do cacete. Pegar o Corinthians titular com o Memphis, que não tá lá mais, com o Yuri Alberto, é uma coisa. Pegar o Corinthians sem o Memphis, sem o Yuri Alberto. Pedro Raul. Com o Pedro Raul comandando, que não sei nem se vai ser ele. O time deve vir muito mudado. A minha pergunta é, o time muito mudado, com o Cruzeiro muito mudado, não seria mais vantagem pro Cruzeiro, que mesmo assim teria mais time? É onde eu tô mentindo. Não acho. O Fagner, se pôr o Fagner pra rodar pra ganhar ritmo, põe o Romero pra rodar pra ganhar ritmo, aí entra o Zé Lucas no meio campo e muda com a base que o Valu falou ali, ainda assim você não considera que é mais time que o Corinthians? Você quer ouvir a minha opinião ou você quer que eu concorde com você? Não, eu tô te fazendo uma pergunta. Que você não falou, não, tô fazendo uma pergunta. Quer que você responda? você aponta não, irmão. Não aponta não. Não aponta não. E como é que você vê? Eu acho que o jogo vai ser difícil da Mas quem mesma falou que vai forma. ser fácil? Mas do jeito que vocês estão falando. Todo jogo é difícil. Todo jogo é difícil. Eu não vejo o Cruzeiro com vantagem perante o Corinthians no jogo lá no São Paulo. Ponto. Então tá certo. Ponto. Por que não? Por causa de todo o contexto. Gente, é claro que o fato do o Cruzeiro vai jogar no domingo contra o Corinthians. Sim. A perna do Corinthians agora ela é menor. Mas para o jogo de volta contra a equipe do Rosário Central, é mais longa. Isso faz diferença no futebol. O Corinthians está vindo de um empate que para o Corinthians é ótimo. É claro que não, é. ele não é bom, não. Ele é ótimo. Sim. Então isso também faz um controle maior para o Corinthians. O Cruzeiro, a visão do Cruzeiro é, eu tenho que subir uma montanha no Maracanã de ganhar do Flamengo no Maracanã. Sim. Qual montanha que é mais alta? Pensando na quarta, senhor Everton Guimarães. Você não entendeu minha pergunta. Não, desculpa. Você não entendeu minha pergunta.
Eu tô construindo o meu argumento. Não. Olha, porque você já quer que eu paro? Não. Porque eu tô construindo o meu argumento. Qual que é o seu argumento? Eu estou construindo ele. Te fiz uma pergunta. Qual montanha que é mais alta? Flamengo. É o Flamengo, Sim. né? Então, o Cruzeiro também pode pensar em segurar outras peças nessa história. E nisso, aí você quer que eu entenda que um Cruzeiro reserva vai ser superior a um Corinthians reserva jogando na arena. Não, as forças se igualam. É o Corinthians e é o Cruzeiro. As forças se igualam. Eu vou repetir de novo, disso, porque cara. você de fato não entendeu. Você construiu o seu argumento entendendo diferente do que eu perguntei. Se o Corinthians vier mudado porque jogou ontem, o time titular do Corinthians já tem muitos problemas. Se ele vem muito mudado para o jogo de domingo, se o Cruzeiro vem muito mudado para o jogo de domingo, não lhe parece que ainda assim, com os dois mudados, o Cruzeiro pode ter vantagem no jogo de domingo? Eu Foi respondi, isso? não! Aí você disse assim, não, porque a montanha é mais alta, porque o Cruzeiro... E quem disse que o Cruzeiro não vai estar eu mudado? respondi não. O que eu te considero, Eu o que eu estou respondi dizendo não. para você é que você, Eu respondi considerando não. que o Corinthians Não. pode ser muito mudado... Não, então, você quer que eu pronto. fale sim? Então pronto, Você quer que eu fale você não precisa sim? concordar comigo. Então, mas não precisa é isso que concordar parece. comigo. É que o escândalo é É muito isso que grande. parece. Você não entendeu minha pergunta. Mas, Eltinho, tem um negócio aí que eu Você não discordo entendeu assim, minha cara. pergunta. Quando não concorda, A distância- agora é a nova aqui no programa. É. Quando não concorda, Concordo. você não entendeu Não a minha entendeu. pergunta. Então, mas Não você, entende. não, mas é que Não vocês, é que vocês, é o seguinte, é que vocês desqualificam muito quando a opinião não é favorável ao que vocês pensam. Só que Quem briga quando por vocês razão aqui é você. Quem briga por razão é você. Você tá numa ilha. é feita de um jeito e a resposta vem de outro, discordo de aí uma fica coisa. difícil. A minha pergunta foi lógica. Ô, Gagê. Lógica. Dois times. Então, não acho. Ok, tá respondida a pergunta. Dois Não, times mas eu perguntei pra ele reservas. por quê. O Cruzeiro não lhe parece melhor? Não. Pronto. Foi a primeira coisa que eu falei. Acabou. Não, Não, mas eu perguntei pra ele por quê. Então, Eu perguntei pra ele por quê, defendendo o Eltinho. Só que eu discordo de uma coisa que o Elton disse, que pra mim é uma coisa que pra mim é lógica nisso. Pode ser que pro pessoal não seja, mas pra mim o jogo do Cruzeiro contra o Flamengo é um jogo muito mais equilibrado do que Corinthians e Rosário. Até pelo que eu assisti ontem, tô falando de verdade, assisti ao jogo ontem. É muito mais equilibrado. Por que eu acho muito mais equilibrado? Porque eu acho Cruzeiro e Flamengo mais parelhos. Eu assisti ao jogo da quarta-feira, estive no Mineirão, acho que são dois conjuntos próximos. Corinthians e Rosário, o Rosário está muito acima do Corinthians. Muito acima. Para mim, a montanha que o Corinthians tem que subir para passar do Rosário, ela é muito maior. E ainda consigo reforçar isso com um argumento do Elton. O Rosário só tomou um gol nessa Libertadores. O Corinthians tem que fazer gol para passar do Rosário. Eu não consigo acreditar que o Corinthians passará do Rosário. Não consigo mesmo. Para mim, o jogo Corinthians e Rosário, para o Corinthians, é muito mais difícil enfrentar o Rosário do que para o Cruzeiro enfrentar o Flamengo. Alguma manifestação? Eu posso falar? Por favor, O gostaria Valor de discordou de mim, mas Eu ele não acho quer que eu se escutei manifestar. algo errado aqui agora. Por quê? O Valor me ajuda aí. Eu acho que eu escutei errado. Não, Breno, Ele falou que Vai- é mais difícil Aqui, ó. o Corinthians passar do Eu Rosário. tô te passando do que- até a carteira. Não, muito obrigado. A minha carteira, porque depois dessa aí você pode falar por mim. Pra mim é mais Não tem mais difícil o o que falar, Corinthians não. passar o do Rosário do que o Cruzeiro do Flamengo. Cara, em termos de probabilidade. Sabe por quê? É pesado, Porque o tem Corinthians, dinheiro, é pesado. o Corinthians é um Tem time dinheiro, fraco, pô. Breno. Cartão Breno, aí, o Corinthians é um quanto time cartão fraco tem isso? enfrentando um time forte que é o Rosário. O Cruzeiro é um time forte enfrentando outro time forte que é o Flamengo. Todo mundo aqui concorda que o Cruzeiro é o top 3 de elenco do futebol brasileiro, não concorda? O Corinthians, pra mim, não tá nem no top 10. Pelo que cara, eu vi o jogo do Corinthians ontem, eu vejo o que o Corinthians tem. O recorde Corinthians seu- não é nem top 10, cara. Recorde Nem seu, top você 10. desculpa, E mas- o Corinthians não vai passar do Rosário. Deixa E o Cruzeiro passa do Flamengo. Se você quiser apostar, fica à bem vontade. rápido Você aqui. que gosta de Jogar com o aposta. Corinthians em Itaquera nunca vai ser fácil. Sim. Só isso. Rosário vai Independente do passar, Rosário ter irmão. tomado só um gol e tal. Nunca vai ser fácil. Aí chega lá, O Cruzeiro que faz diga em gol, 2018. vai pros pênaltis. O Hugo, que alguns acham que é o maior goleiro do Brasil. Alguns. Eu não. Eu não acho que o Hugo Souza Quem seja o acha? goleiro do Brasil. Tem gente aí postando vídeo falando. Aí vai ganhando os pênaltis aí.